Graça e paz, amados irmãos. Mais um dia abençoado. Vamos fazer a nossa gravação, a segunda edição do nosso trabalho com o irmão Duda. É uma bênção que Deus traçou em minha vida. Palavras para agradecer a Deus não temos, porque é algo muito maravilhoso. O Duda é uma pessoa muito profissional, alguém que está a ser um instrumento de bênção em minha vida, me auxiliando nessa grande missão. Porque a minha missão aqui é apregoar a palavra do Senhor para os cristãos e para aqueles que não são cristãos. Deus tem um grande, mas grande propósito com essa missão. E nós queremos alcançar vidas, queremos levar pessoas para Cristo, levar pessoas para mais próximo da presença de Deus. E para aqueles que não conhecem a verdade, conhecerem a verdade. E essa verdade de Deus que vai salvar almas, que vai edificar vidas. Duda é uma pessoa muito profissional e ele tem o seu trabalho e Deus vai nos abençoar muito e nós seremos instrumentos de excelência de Deus, porque a missão nos convém e a excelência é para quem busca. Mais uma manhã para a glória e honra do nome do nosso Deus, trabalhando na seara e na perseverança. Sabemos nós que o trabalho do Senhor não é em vão em nossas vidas. Deus seja glorificado, enaltecido em nossas vidas, para a glória e honra do Pai Celestial. Paz e graça, amados do Senhor em Cristo Jesus, pela graça do nosso Deus, mais uma vez estamos aqui para falarmos da palavra da vida, a palavra que edifica, a palavra que transforma. Esta é a palavra que tem nos dado ânimo para caminharmos na presença e nos propósitos de Deus, sabendo que todos os caminhos que nós trilhamos, não trilhamos segundo a nossa vontade só, trilhamos com a vontade do Pai que opera em nossas vidas. Por isso, a mensagem do dia de hoje é que para toda situação há um propósito de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A palavra de Deus nos mostra que nas demais aflições e muitas vezes quando passamos por atribulações, nós nos sentimos muito abatido, nos sentimos muito angustiados, passamos em sofrimentos, passamos em situações que vão moldando a nossa forma de ver a vida. Porém, Deus está do nosso lado. Para toda situação, para toda dificuldade, há um Deus. Há um Deus que fala, há um Deus que opera, há um Deus que orienta, há um Deus que nos dá a instrução. Há um Deus que não falha, há um Deus presente e constante em nossas vidas. Por isso, para toda situação em que nós passamos, nós temos um Deus que está sempre à nossa direita para nos ajudar a marchar. Por isso, não importa a tempestade, o sofrimento, o vale da sombra da morte, a angústia, a situação delicada, os momentos de vários problemas que estás a viver. Lembra-te disto, que para toda situação há um propósito de Deus para a tua vida. É esse propósito que vai te fazer andar, vai te fazer viver, vai te fazer contemplar a majestade, a glória, o poder e a presença de Deus em tua vida. Porque as situações que surgem em nossas vidas não é para nos matar, mas para nos forjar, para nos amadurecer, para nos dar consistência e perseverança cá na terra. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Bom ânimo para andar, bom ânimo para persistir, bom ânimo para resistir, bom ânimo para termos coragem,
de enfrentar os desafios da vida, porque nada será fácil, nada será impossível também perante o nosso Deus. Por isso, amado irmão, é um tempo de renovação, é um tempo de mudança de mentalidade, entendendo não o porquê que Deus está te fazendo viver essa situação, mas lembrar que para toda situação Deus tem um propósito. Pergunta a Deus, qual é o propósito que o Senhor quer na minha vida? Qual é o propósito que o Senhor quer nessa situação? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim nesse problema, nesse sofrimento, nessa tempestade? Qual é o propósito de Deus nesse vale? Porque neste propósito você vai entender como se posicionar em meio à aflição. Vai entender como se posicionar em meio a esta grande situação. Você precisa entender qual é o propósito de Deus sobre esse sofrimento, sobre essa situação. Porque nós lemos, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos fazer entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama o Senhor. Tanto mal quanto bem vão cooperar para a nossa edificação. Quanto mal, quanto bem vão cooperar para a nossa moldagem. Tanto mal quanto bem vão cooperar para a nossa elevação. Porque este Deus que nós temos é o Deus que nos faz prosperar em meio às tribulações. É o Deus que nos faz prosperar em meio às situações difíceis. É o Deus que nos faz prosperar em meio aos problemas. Porque Ele nos dá direcionamento. Agora, nesse século, nesse mundo em que vivemos, todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos por situações difíceis. Mas precisamos entender que essas situações eles vão cooperar para a nossa edificação. Não te acanhes, não se frustre, porque Deus tem um propósito para toda a situação. Não fique numa situação de aborrecimento, de ira, de pensamento negativo relativamente à grandeza e à soberania do nosso Deus. Lembra-te que o nosso Deus, Ele tem um propósito. Vivemos num século que passamos sempre por dificuldade. A depressão, a ansiedade, os problemas profissionais, conjugal, os problemas familiares, de pais para filhos, de filhos para pais, os problemas que assolam a sociedade, o desafio que está no meio de uma determinada sociedade faz com que nós passamos por situações não boas. Lembra-te que Deus tem um propósito para tudo. Nesse propósito, Deus quer te levar, porque talvez sejas tu aquele que vai mudar o paradigma da tua sociedade, o paradigma da tua família, o paradigma do teu casamento. Deus tem este propósito, Deus tem essa finalidade de fazer grandes coisas. Mas lembra-te também que os discípulos passaram por momentos difíceis, momentos que eles pensavam muitas vezes em desistir, mas não desistiram, foram perseverantes, porque o Espírito Santo de Deus lhes dava a capacitação espiritual para caminhar, dava-lhe coragem. E este propósito que Deus tinha em suas vidas fez com que eles trilhassem caminho que marcaram a história. A história será marcada pelo teu posicionamento. A história será mudada pela tua pessoa, porque Deus vai te capacitar. Ele tem um propósito para essa situação. Há uma palavra que diz, aonde mais foste ferido, é aonde Deus quer te usar. Deus quer te usar como uma boca. Deus quer te usar como um instrumento. Deus quer te usar como um exemplo. Deus quer te usar como uma varoa, como um varão de honra, para transmitir a sua mensagem. E essa mensagem será lançada a povos, tribos, línguas e nações. Por isso, o tempo de sofrimento, de situação, de problema,
são momentos em que Deus nos capacita, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá a inteligência para caminharmos, para nos posicionarmos naquilo que é o propósito que Deus preparou para nossas vidas. O propósito está ali, mas o propósito ele vem com o processo. E quando falamos de processo, falamos de tempo. E quando falamos de tempo, devemos entender que Deus não está debaixo do tempo. Nós, os seres mortais, é que dependemos do tempo, porque Deus está acima do tempo. A Bíblia diz que todas as coisas têm o seu tempo determinado, mas para Deus não há tempo de agir, porque Ele está acima do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele age quando quer, como quer, onde quer e com quem Ele quer, porque Ele é o soberano Senhor do universo. Por isso, quando o propósito está na tua vida, vai vir o processo. Do processo vem o tempo. E quando vem o tempo, Deus prepara um tempo, dentro do tempo, onde Ele no tempo cumpre a sua promessa em sua vida. O propósito de Deus é presente na tua vida. Mas os vales, as dificuldades vão surgir. Mesmo surgindo a dificuldade, mesmo surgindo os vales, a aflição, o sofrimento, a angústia, passando por ansiedade, muitas vezes em depressão, lembra-te que há um propósito. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona aquele que Ele ama. Deus está sempre presente. É o momento de nós entendermos que a dificuldade não é para nos matar, não é para nos recuar, não é para nos lançar fora da presença, mas é um instrumento que vai nos elevar à presença de Deus. É um instrumento que vai nos elevar à comunhão, vai nos elevar à intimidade com Deus. Porque nós oramos mais quando estamos passando por situações difíceis. Oramos mais quando precisamos de Deus. Oramos mais quando sentimos que estamos só, quando precisamos de uma orientação, de uma ajuda, quando precisamos de uma mão soberana em nossas vidas. Nós oramos mais, jejuamos mais quando estamos encurralados, sem saída, nem pela direita, nem pela esquerda. Nós oramos mais quando passamos por esse momento. E é ali onde a tua intimidade fortifica-se na presença de Deus. É ali onde a tua intimidade com o Senhor vai crescendo. O sofrimento é um grande treinamento para termos intimidade com o Senhor. Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam o Senhor, dos que foram chamados segundo o seu propósito. É o propósito de Deus passarmos por situações para termos experiência. E tendo experiência, marcamos a nossa geração, mudarmos os paradigmas e sermos instrumentos de Deus por excelência. É o tempo de entendermos a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. E esse amor que Deus tem para a tua e para a minha vida é um amor grande, é um amor belíssimo, é um amor maravilhoso, é um amor que não tem explicação, é um amor que está sempre operando em nossas vidas. Há um propósito, amado irmão, na tua situação, na tua vida. Olha para mim, há um propósito de Deus. Deus vai operar, Deus vai dar o livramento, Deus vai operar maravilha na tua vida, Deus vai agir com providência e ação, Deus vai mexer aquilo que está estático, Deus vai operar, porque Deus não falha, Deus tem propósito, Ele vai cooperar para o teu bem. Posiciona-te, tenha paciência, tenha calma, tenha coragem, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai agir. Lembra-te que o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é omnipresente, omnipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Ele é a âncora das nossas vidas. Jeová Deus é a nossa bandeira. Se não for o Senhor que esteve
ao nosso lado, aonde estaríamos nós? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, em que situação tu estarias? É o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje e vai operar amanhã. É o mesmo Deus. Deus vai operar. Mantenha-se firme, prudente, consistente em Deus. Ele vai operar. Há um propósito de Deus, amado irmão. Olha para mim. Lembra-te, na tua situação, no teu problema, no teu vale, na tua tempestade, na tua angústia, na tua ansiedade e depressão. Lembra-te, há um propósito de Deus. Deus está presente na tua vida. Ele vai operar, Ele vai mudar a situação, Ele vai estender a sua mão soberana de livramento. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não tenha medo, não tenha receio, e nem entre frustração. E não fica longe de Deus. Para toda situação, há um propósito de Deus para a tua vida. O mesmo Deus fala nos dias de hoje. Glórias e eterna rendemos a Deus, que nunca abandonou seus filhos, que nunca deixou seus filhos, que nunca deu as costas e sempre estendeu a sua mão, operando maravilha dia e noite, dando livramento dia e noite. Lembra-te, para toda situação há um propósito de Deus para a tua vida. A tua vida será moldada, a tua vida será transformada. As pessoas verão a tua vida de uma forma diferente. Serás reconhecido, serás transformado pelo poder de Deus. Depois da fase que estás a viver, as coisas não vão se tornar a mesma. Depois dessa fase que estás a viver, você será diferente. Depois da fase que estás a viver, você terá mais consistência, mais sabedoria, mais inteligência, mais intimidade com Deus. Depois dessa situação que estás a viver, você será diferente. Serás edificado e moldado por Deus por essa situação, porque Ele tem um propósito. Deus é por nós e ninguém será contra nós. Ele vai edificar, vai transformar, vai moldar, vai trazer uma outra visão para a tua vida. E nessa visão você verá o agir de Deus. Deus, Ele transforma-nos em meio às situações difíceis em nossas vidas. Deus, Ele faz com que nós ganhamos maturidade em meio às complicações. Aonde as portas estão fechadas ou estão fechadas, Ele tem a chave da casa de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Este é o nosso Deus, o Deus que fez o povo de Israel vencer a grande batalha com o Faraó. Esse é o Deus que não muda. Esse é o Deus presente, o Deus constante, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, a palavra de Deus alcance a tua vida e que Deus seja glorificado, seja enaltecido na tua e nas nossas vidas. Não há outro Deus ao qual possamos crer. Ele é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Por isso, a palavra de Deus é essa, que Deus transforma a tua vida. Mantenha-se firme. Depois dessa situação, verás o livramento e a transformação que Deus vai trazer na tua vida. Porque Ele tem um propósito. Lembra-te, Deus tem um propósito para cada situação. Deus tem um propósito. Esmeraldino Venâncio Gonçalves Trigo, arauto do Senhor. Paz e graça. Amém.